Glórias ao nosso Senhor. Eu quero continuar como combinado, no texto de Romanos, capítulo 8, verso 28, ok? Então, hoje, agora à noite, nós temos aí o auxílio da projeção, mas sempre que nós estamos aí fazendo a exposição de um texto, é interessante aí que você tenha a tua Bíblia aberta e você vai conferindo. Romanos capítulo 8, verso 8, eu vou ler até o verso 39. Eu vou fazer uma breve recapitulação, e aí a partir de onde nós combinamos, eu continuo fazendo a exposição, pelo menos aquilo que for possível. O texto diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E os que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos pela tua palavra. A leitura apenas, Pai, ela nos alcança, Senhor, de uma forma maravilhosa. A tua palavra, Senhor, é um ser vivo que entra, Senhor, nas entranhas, na consciência, separa, Senhor, alma e espírito, juntas e medulas, e fala conosco de uma maneira retumbante, Senhor. É a tua palavra que tem o poder de nos colocar diante do Senhor como pecadores carentes, para que no momento seguinte sejamos filhos adotados pela tua graça. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender o Evangelho, não apenas num nível intelectual, escriturístico e lógico, mas entender, Pai amado, na dimensão do relacionamento paternal. Que a Tua graça seja o remédio para todas as nossas feridas. E acima de tudo, que possamos aguardar o dia que o Senhor nos reunirá para todo sempre. Nós oramos, Pai, crendo na inspiração da Tua palavra. E oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós começamos a trabalhar esse texto pela manhã e paramos aí no verso 30 e vamos dar sequência. Não sem antes fazer uma recapitulação. O texto de Romanos, o apóstolo Paulo, ele escreveu pelo menos aí por dois motivos. O primeiro é missiológico. Ele estava retornando para Jerusalém numa das suas viagens missionárias e ele tinha a intenção de chegar na Espanha. A Espanha, no caminho da Espanha tinha Roma, a capital do Império Romano da época, né? E era uma igreja abastada, uma igreja já formada, que aliás não foi o apóstolo Paulo que a formou, então ele não conhecia aqueles irmãos. Então ele escreve essa carta dizendo que passaria na igreja romana, na igreja de Roma, para conhecer os irmãos e comunicar alguns dons, trocar alguns dons, conversar, né? Compartilhar. E o grande desejo de Paulo é que os irmãos de Roma o ajudassem a chegar na Espanha, que os irmãos pudessem financiar
a viagem dele. Por isso que no capítulo 10, o argumento dele qual é? Que quando você crê no coração e confessa com a boca, você alcança a salvação. E aí, Paulo, que ele é um artista da lógica, ele vai dizer, ora, como é que os da Espanha, eles vão confessar se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem vai? É como se erguesse a mão e dissesse, opa, eu vou, paga a minha passagem que eu estou indo para lá, né? Então você tem toda essa argumentação missiológica de Paulo. E a questão também do conflito cultural de judeus e gentios. Os judeus entendiam que o evangelho não era plenamente, havia um conflito cultural teológico. E aí Paulo vai argumentar no capítulo 1 que os gentios pecaram, são idólatras, inclinados às questões sexuais efeminadas, essa coisa toda que aparece no capítulo 1. E aí a ala judaica da igreja está lá aplaudindo, é isso aí, Paulo, essa gente, né, merece mesmo o fogo do inferno, essa coisa toda. Aí Paulo termina a argumentação no capítulo 1, ele vira para os judeus e diz, mas vocês também pecaram, vocês pecam com a lei. E aí qual é a conta, né? Capítulo 1 mais capítulo 2, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, esses dois argumentos, pelo menos, ocasiona essa carta que ela se torna um celeiro doutrinário da igreja. E aí então, para nós trabalharmos, eu comecei mostrando que no capítulo 8, a partir aí do verso 18, você tem uma sinfonia de gemidos. O texto diz que a natureza geme com dores de parto, ela está aprisionada por conta do pecado. Em seguida diz que nós também gememos por conta do pecado, e conclui aí no verso 28, dizendo que o Espírito faz coro gemendo, intercedendo por nós, né? Então você tem aí uma tríade de gemidos, uma sinfonia de gemidos, mostrando que o pecado, ele provocou essa angústia, e nós estamos gemendo, não só em nós, mas na natureza de uma forma geral, né? E aí o texto do capítulo 8, verso 27, diz que nós não sabemos sequer orar. E ele termina essa parte de uma forma negativa, você não sabe orar. E o argumento que eu usei aqui de manhã é que se Deus respondesse todas as suas orações, você muito provavelmente não estaria aqui, porque você não sabe pedir conforme a bondade e a providência de Deus. Então, graças a Deus, que Deus não responde todas as nossas orações, não é assim? É o Espírito que, com gemidos inexprimíveis, é como se dissesse, ele está orando assim, mas não é isso que ele quer não, ele quer outra coisa, né? Então ele termina assim. Aí o verso 28, a partir de onde nós estamos trabalhando, desde manhã, ele diz que tem uma coisa que você deve saber, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas, e essa expressão todas as coisas, elas não devem ser generalizadas ao seu e ao meu bel prazer, não é todas as coisas no absolutismo da nossa vontade. Essas todas as coisas aqui, ela está relacionada gramaticalmente àquilo que ele trabalhou, ou seja, os teus gemidos, eles não são desperdiçados, as suas aflições, elas servem para depurar a sua fé, você vai caminhando de glória em glória, ou seja, as aflições da vida com Jesus, no discipulado, elas vão trazendo algum tipo de gemido para nós. A ideia é de que a vida cristã, ela nos traz muitos problemas. Ser um seguidor de Jesus no mundo caído nos coloca em xeque moral. E isso é um problema, isso causa gemido. Nós temos os gemidos naturais por conta do pecado, da natureza pecaminosa, o cansaço, as dificuldades econômicas, políticas, emocionais, intelectuais, sexuais, todas elas. Acrescenta-se a isso a dificuldade de ser discípulo de Jesus. E aí, Paulo, então, ele argumenta o quê? Que Deus age em todas as coisas. Como eu disse, não são todas as coisas ao seu e ao meu bel prazer. São todos os nossos gemidos, todas as nossas angústias, não é jogado de lado, desprezado. Ou seja, o discípulo de Jesus, ele vai sendo formado a cada dia no caráter do seu Senhor a partir das dificuldades. Então, nós sabemos que Deus age em todos os nossos gemidos. Nós sabemos
que qualquer tribulação na vida não é desperdiçado pelo formão da graça. Aliás, um homem chamado Spurgeon, ele disse assim que Deus, ele trabalha o nosso caráter usando o martelo, a bigorna e o fogo. Todo instrumento de trabalhando nosso caráter. Então é por meio do sofrimento que nós vamos aprendendo a ser discípulo de Jesus. Então Deus age em todas as coisas. O seu sofrimento, ele não é um sofrimento em vão. Deus está construindo um caráter discipulador em nós. É isso que ele está dizendo aqui, não é? Aí então o verso 29, ele diz assim, ó: pois aqueles que de antemão conheceu. A palavra aí que aparece de antemão é uma palavra, né, que é prognose ou prognóstico. Deus conhece de antemão. E a ideia é de que quando nós entramos no relacionamento, nós vamos apostar, fazer com que a vida seja vivida com um parceiro que esteja mais ou menos alinhado conosco. E à medida que não dá mais, cada um vai para um lado, não é? Há uma ruptura. Porque em tese o outro traiu a nossa confiança, porque deu uma escorregadela aqui e outra ali. Quando Deus decidiu nos amar, Ele já sabia de antemão todos os nossos problemas. Deus, ele não apostou. Conhecer aqui não é reunir informação acerca do teu caráter, aí então concluir que está disposto a andar com você. Quando Deus de antemão resolveu te amar na eternidade passada, já sabia de todos os seus problemas de ordem moral, já sabia de tudo que estava no jogo do relacionamento entre você e Deus. Ou seja, o teu pecado não pega Deus de surpresa. Na onisciência de Deus, Deus de antemão já conhece todas as coisas, né? Trabalhamos isso aqui, verso 29, pois aquele que de antemão conheceu, também predestinou, né? Essa ideia de predestinação, ela é uma pedra de tropeço para muitos, mas o texto está aqui. Nós precisamos entender, pelo menos numa periferia, o que significa isso? A ideia é que de antemão Deus resolveu nos salvar. E a pergunta que nos torna orgulhosos, jactanciosos, é que há uma exclusividade. E aí as pessoas ficam debatendo, entrando num debate, quem é o eleito, o predestinado, quem não é. A questão não é quem é, mas por que eu sou. Porque se de fato Deus me conhece de antemão, Ele sabe as pisadas da bola que eu sou capaz de dar. E você sabe, né, na tua contabilidade moral, os teus problemas, as tuas dificuldades, a tua inclinação, a tua capacidade de ser torto na hora da justiça. Você e eu não podemos vir aqui e falar em público, em alto e bom som, o que passa na sua mente no último segundo antes de apagar o interruptor para dormir. As pessoas se escandalizariam. Então, na moral de Deus, no padrão de santidade de Deus, nós estaríamos desqualificados. Então Deus resolveu nos amar, não porque nós teríamos alguma coisa para oferecer. Ele quis amar porque na sua soberania desejou e escolheu. Então a ideia de que Ele nos predestinou não é para que nós ficamos de forma orgulhosa discutindo quem é e quem não é, mas ela é um constrangimento, porque se de fato Ele me conhece, não haveria motivo nenhum de Ele me eleger, porque você conhece quem você é, e Deus muito mais. Então você não teria condições de ser predestinado, você não estaria alinhado, você não caberia, você não estaria justificado por você mesmo. Então a ideia da predestinação, ela deve no primeiro momento não causar orgulho, mas constrangimento. Se de fato o padrão de Deus é tão elevado, não haveria motivo nenhum para que Ele me elegesse, para que Ele me predestinasse. Então a questão não é quem é, mas por que eu sou. E a única resposta é que Deus agiu com amor, porque quis amar. Não há nada fora de Deus que o constrangesse a amar quem Ele quis amar. Muito bem, assunto aí, pelo menos nesse momento, é superado. Verso 30, aos que predestinou também chamou. A palavra chamar aí, ela remete à ideia da pregação do Evangelho.
Então você percebe que aquele argumento também de que se Deus já predestinou, não precisamos evangelizar. O texto diz que o meio de saber quem são aqueles que de antemão Deus predestinou, ele responde à pregação do Evangelho. Então a pregação do Evangelho é uma necessidade para que o chamado, o eleito, o predestinado por Deus antes da fundação do mundo, responda à vocação de ser filho de Deus. Percebe? Então é um mandamento: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não está no meu domínio intelectual, não está na minha opinião quem é e quem não é salvo. A minha obrigação é a pregação do Evangelho. E à medida que eu prego o Evangelho, que você prega o Evangelho, aqueles que de antemão Deus amou, eles respondem ao Evangelho sim. Eles vêm, eles sentem que o apelo da pregação diz respeito a situação deles. O outro verbo que aparece aí, eu lembro que eu comentei também, que é um elo de ouro com 5 verbos. Deus, ele predestinou, Deus chamou e Deus justificou. A ideia de justificar é um termo forense, é um termo do mundo jurídico, não é? Então você tem lá toda a cena do drama do direito romano, e Deus, que é juiz, ele não passa por cima, ele não desconsidera aquilo que ele determinou. Então você é pecador, mas você foi chamado pelo Evangelho. E Deus ele não simplesmente diz: você foi chamado, está tudo certo. Não, você tem uma dívida para pagar. Então por meio de Jesus ele paga a sua dívida. Não há uma pedalada jurídica como acontece no Brasil: esses são meus, não precisa pagar nada. Não é assim. Deus, que é justo juiz, ele chama e ele paga a dívida que ele mesmo estabeleceu segundo a sua moral e santidade. Então a ideia de justificação é que Deus pagou a sua dívida por meio de Jesus Cristo. Só um passinho para trás, a ideia de justificação também, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Que você seja conforme Jesus Cristo. Então você percebe que um pecador inveterado, um pecador inclinado, não é? Difícil de se corrigir moralmente, aliás, difícil não, impossível de se corrigir moralmente. Deus chama para que a predestinação, ela tenha o propósito de você sair da lama, da fossa, do esgoto do pecado, para que tenha a comparação, ou seja, comparado com o homem mais santo que pisou nessa terra, Jesus. Então a predestinação é para que você deixe de ser o que naturalmente é, e que por meio da graça, da justificação, você seja como Jesus Cristo, o homem perfeito que passou por aqui. A ideia de justificar, a ideia de predestinação é que você, enquanto viver aqui, você tem um alvo, um rumo, um poste guia: ser conforme Jesus Cristo. E aí o texto, no último verbo, glorificou. O glorificou, ele também está num tempo verbal no passado, como todos os verbos, porque isso tudo aconteceu na mente de Deus, na vida de Deus, numa eternidade passada. A questão é que a doutrina da glorificação, ela é o último estágio que a igreja passará. É o momento em que Jesus volta, em que ele restaura, restabelece toda a harmonia da ordem antes da queda, onde haverá perfeição, onde angústia, gemidos, problemas de catástrofes naturais não mais existirão. E a ideia do verbo no passado, ela garante que, assim como Deus fez tudo o que fez por nos amar, ele fará aquilo que prometeu: Deus nos glorificará. Não há dúvida nenhuma. Alguns chamam de certeza profética. Deus então nos amou, Deus nos predestinou, Deus nos chamou, Deus nos justificou. E qual é o último estágio? Ele volta e nos dá um corpo glorificado para viver num ambiente glorificado. Isso ainda não aconteceu, mas Paulo registra com o verbo no passado, dizendo: é certeza absoluta, certeza profética. Vamos abandonar o mundo de gemidos para ter um corpo glorificado. Paramos aqui, aí então nós vamos continuar no verso 30.
Verso 31, né? Então vamos lá. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o argumento que eu começo a trabalhar aqui com vocês é o mesmo que foi trabalhado no começo, o verso 29. Porque é comum que você ouça de uma forma generalizada até esses versículos soltos, isolados. E esse é um problema. Você não pode tomar um texto bíblico fora do contexto. Você não pode ler uma carta, uma notícia, tomando uma frase no meio que te chame a atenção. Não é assim que a coisa acontece. Você não tem a liberdade de tomar uma frase dentro de um contexto gramatical, textual maior e fazer dela uma doutrina. Esse é o meu problema com aquelas caixinhas de promessa. Você pega um versículo e ele está completamente fora do contexto. E aliás, dificilmente você vai encontrar algum versículo, alguma notinha naquele papelzinho que corrija o teu caráter. Mas são sempre textos isolados dizendo, ó, você é o melhor que pode ser. Claro que você não tem um texto assim, mas parafraseando. Ora, você vai apenas ser insuflado naquilo que você já é pior, não é? Precisamos ser corrigidos pelo Evangelho. Então, esse problema de caixinha de promessa, ele causa isso, porque é o texto sem contexto. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é comum reunir um grupo de pessoas, como nós estamos aqui, e insuflar o seu ânimo. Erga a tua mão e vamos declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí amanhã você chega no teu local de trabalho, trabalha de uma forma inconveniente, aí você trabalha de uma forma irresponsável, com um mantra na cabeça: Deus é por mim e nada vai me acontecer. Não precisa ser muito esperto para saber que a vida não combina com isso. Então é evidente que esse verso 31, ele tem alguma coisa que precisa ser olhado com um pouco mais de calma. Olha o que o texto diz: que diremos, pois, diante dessas coisas. Quais coisas? Qualquer coisa que você quer colocar aqui ou que queira? Não, nós acabamos de chamar de elo de ouro, de corrente de ouro, os 5 verbos. Quais são? Deus me predestinou, Deus me chamou, Deus me justificou, Deus me glorificou. O que diremos sobre essas coisas? É sobre isso que ele está dizendo. Qual é o teu argumento sobre o verso anterior? Então eu leio de novo. Pois aquele que de antemão te conheceu, primeiro verbo, os que também justificou e glorificou. São 3 aqui, são 5, para resumir. Aí qual é o argumento de Paulo? O que diremos sobre essas coisas? E ele responde, né? Ele tem um artifício que ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. É uma característica paulina. Então ele vai dizer: o que diremos, pois, sobre essas coisas? E eu não tenho a liberdade de colocar qualquer outra coisa no texto. É isso que o texto está dizendo. Sobre essas coisas, o que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando que Deus é por nós? Deus é por nós quando Ele resolveu me amar antes da fundação do mundo. Deus é por nós quando Ele resolveu me predestinar. Deus é por nós quando Ele resolveu me chamar e te chamar por meio da loucura da pregação. Deus é por nós quando Ele resolveu nos justificar. Deus é por nós quando resolveu nos glorificar. Acerca dessas afirmações escriturísticas, quem poderá nos acusar? Quem poderá desfazer o que Ele fez? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, ninguém. Meus irmãos, Deus não quer uma coisa agora para querer outra depois. Deus não decide alguma coisa na eternidade para desistir depois. Porque quem decide alguma coisa e desiste num outro momento é um ser em mudança. E Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O que Ele decidiu na eternidade, Ele mantém até o final.
Ele vai pavimentar o caminho e direcionar aqueles que são teus para que cheguem ao arrependimento, para que entenda a pregação do Evangelho e se arrependa dos seus pecados. E o meu argumento é o mesmo de manhã: se o Espírito nessa noite te chama, não endureça o teu coração, mas renda-se ao Evangelho da graça e siga e se disponha ao senhorio daquele que te chamou e que te salvou. Então o verso 31, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você percebe que o verso 28, 29 e 30, o apóstolo Paulo está argumentando acerca da nossa salvação, que está argumentando por sua vez acerca do sofrimento, do gemido que foi tratado anteriormente. Agora ele passa a celebrar. Agora é uma doxologia, é um culto de adoração, é uma gentileza elogiosa acerca daquilo que Deus fez. E então ele explode em alegria, em adoração. É uma celebração da segurança daqueles que estão em Cristo. Por quê? Os irmãos estavam passando por muita dificuldade, imposto alto, perseguição do César, dos governos, perseguição moral, morte, arena romana, essa coisa toda, e os irmãos estavam fraquejando na fé. E Paulo disse: não, isso daí está depurando a sua fé. A perseguição, ela denota, ela demonstra que você está sendo formado de glória em glória. A perseguição por conta do Evangelho, ela é a característica, é o rótulo, é a embalagem, é aquilo que indica que você está seguindo a Cristo. Perseguição não é uma coisa estranha aos discípulos de Jesus. Perseguição, angústia, dor, gemido, não é uma coisa estranha a nós. Nós vamos passar por isso enquanto andarmos desse lado da eternidade. E não só por conta da naturalidade do mundo caído, mas por sermos discípulos de Jesus. E aí então Paulo celebra porque ele tem certeza do amor de Deus, apesar do gemido. E cada um de nós sabe o que nos faz gemer. Cada um de nós tem a sensibilidade e a capacidade de saber aquilo que nos inflama, aquilo que nos leva para o cadinho da aflição. Cada um de nós sabe onde o calo aperta. Cada um de nós geme de uma maneira intensa numa decorrência da vida. E Paulo então ele celebra agora dizendo que esses gemidos, essas dificuldades, elas não têm o poder de nos deixar caídos no chão. Pelo contrário, elas estão depurando, fortalecendo a nossa fé, porque o último estágio daquele que geme com Cristo é a glorificação. O amor, a certeza do amor de Deus em Cristo faz com que os gemidos eles sejam pronunciados com dignidade. Deus nos ajuda a sofrer com dignidade. Deus nos ajuda a passar pelo vale da sombra da morte com hombridade, com dignidade. Não abrir mão do caráter de Cristo que vai nos formando. Nós não jogamos o jogo da vida com a regra dos perversos. Nós não jogamos o jogo da vida com a regra dos desonestos, dos fornicários, dos homossexuais, dos mal políticos. Nós jogamos o jogo da vida com a regra e a ética da eternidade de Deus. E isso vai nos causar problema, porque Deus diz que nós somos o sal da terra, não o docinho do mundo. O mundo nos odeia, mas nós estamos seguindo o nosso mestre, ainda que gemendo, ainda que reclamando da vida de uma maneira, nós estamos olhando, sabendo que a certeza do amor de Deus vai nos construindo como homens e mulheres de Deus. A tribulação da vida não é capaz de dilacerar o que Deus fez por nós, porque essa era a ideia. Ora, se Deus me chamou, me predestinou, me justificou e me glorificou, não tem razão passar pelo que estamos passando. E o argumento de Paulo é o contrário, não, pelo contrário. Esse problema que te faz gemer
na verdade, o que te vai mostrando a quem você serve e qual é o amor que te comprou. Qual é a qualidade, o quilate do amor. Então Paulo, ele celebra. E o verso 31 ao 34, como eu já li, não é? 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Coisas que eu acabei de ler aí. Deus nos amou, Deus predestinou, Deus justificou e Deus glorificou. E qual é a pergunta de Paulo, ainda mais o verso 31? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, imaginemos juntos aqui no exercício apenas, se ele perguntasse, quem será contra nós? Sem o sujeito da frase, sem Deus. Se ele apenas dissesse, quem pode ser contra nós? Quais são os inimigos que podem se levantar para nos prejudicar? Haveria uma multidão de inimigos. Se a pergunta fosse simplesmente, quem é contra nós? Quem poderia se levantar contra nós? Haveria uma enxurrada, um estádio lotado de inimigos, cada um, por sua vez, querendo nos acusar. Nós temos muitos inimigos. Inimigos que têm razão de ser. E há inimigos que surgem porque a luz do Espírito em nós agride a consciência do homem caído. Mas, se nós formos honestos aqui, há muitas pessoas que têm razão de nos ter como inimigo. Muitos de nós escorregamos moralmente na vida. Muitos daqueles que nos perseguem, não perseguem sem causa. Nós também temos culpa no cartório. Nós não somos esse sacrossanto que nós pensamos. Nós erramos também. Mas há essa pergunta, sobre essa pergunta, se ela fosse feita, quem será contra nós? Nós temos, por exemplo, o mundo incrédulo que nos odeia. Se essa pergunta fosse feita sobre essas coisas, quem pode ser contra nós? O mundo é contra nós. As leis, elas são contra a moral. E cada vez vão se afrouxando mais. Nós, quando dizemos que nós honramos a família tradicional, o mundo por si só já é nosso inimigo. Já há um monte de gente que se levanta para nos acusar de moralistas, de pessoas intransigentes, de pessoas que se acham a última bolacha do pacote moral. E então eles se levantam porque querem acabar com a nossa moral. Eles se ajuntam em matilha para latir contra nós. Então o mundo incrédulo, ele nos odeia. E você sabe do que eu estou falando. Além do mundo, o pecado nos humilha. O pecado, ele domina os nossos membros ainda. É por isso que o trabalho, ele é forçosamente realizado muitas vezes. Porque a disposição de trabalhar antes de Gênesis 3 se tornou em preguiça. E você sabe o que eu estou dizendo. Dá uma preguiça levantar amanhã, segunda-feira, né? Ou então é muito ativista. Além da preguiça, a gula. Antes de Gênesis 3, nós sabíamos nos alimentar bem. A boa alimentação se transformou em gula. Nós não temos domínio sobre o alimento que é colocado sobre nós. Nós não temos domínio sobre o tempo, sobre a nossa moral. Nós não temos capacidade de nos reger moralmente de acordo com uma boa lei. E você sabe o que eu estou dizendo. A ira, então, ela nos domina. A ira, ela vem como um vulcão que brota do âmago da nossa existência, das entranhas, e nós queremos falar a verdade. Nós somos assim. O pecado, ele nos humilha, é um inimigo também. O mundo é um inimigo. O pecado é um inimigo. A morte é um inimigo também. E por esses dias, nós temos sido açoitados pelo evento da morte. Por esses dias, nós temos chorado no vale da aflição com irmãos que têm perdido os seus entes queridos. Se nós perguntássemos, quem é contra nós? O mundo levantaria a mão e dizia, eu sou contra vocês.
O pecado é contra cada um de nós. A morte é o inimigo que nos humilha. E Satanás, ele é ardiloso, ele é sagaz. Então você percebe que de uma maneira muito dinâmica, muito rápida e panorâmica, se a pergunta de Paulo fosse, diante dessas coisas, quem será contra nós, não tivesse o sujeito da frase apontando para Deus, haveria uma multidão de inimigos. Mas Paulo não é descuidado, ele é conduzido pelo Espírito. Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode nos fazer com que Deus desista de nos amar de antemão? Quem pode convencer a Deus a deixar a predestinação? Quem pode convencer Deus de deixar de nos chamar pela loucura do Evangelho? Quem pode convencer a Deus, persuadir a Deus, argumentar com Deus e convencer? Não justifique esse sujeito. Quem pode convencer Deus de não nos glorificar? Ninguém. Diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma das angústias da vida é não ter a certeza que Deus é amor e nos salvou. Uma das angústias da vida é viver, como diz um homem importante, historicamente importante, jogando dados com Deus, como se a sorte determinasse o nosso destino eterno, como se dependesse de um placar moral para que Deus nos salvasse, como se dependesse do esforço da obra humana, da vida piedosa ou da sua religiosidade para salvar. Isaías, no capítulo 54, ele vai dizer que as nossas obras são trapos de imundícia. Eu não tenho tempo, talvez eu não tenha coragem agora para explicar ainda o que é trapo de justiça, mas tenha certeza que é uma coisa muito ruim. As suas obras é como um trapo de imundícia para te salvar diante de Deus. As suas obras não podem te salvar. Você não tem uma moeda de troca moral para entregar para o Deus ofendido, para que Ele te dê a salvação. Não há possibilidade nenhuma. Ele amou porque quis amar. Ele fez o que fez na cruz, nos justificando por livre vontade. Ele fez sem coação interna ou externa, porque não há nada defasado em Deus. Tudo que Ele decide para a sua própria glória. E a glória de Deus é perfeita e não tem defasagem moral. Deus, Ele decidiu nos amar porque quis. Decidiu predestinar porque quis. Decidiu chamar porque quis. Decidiu justificar porque quis. Decidiu glorificar porque quis. Não há mérito, é graça. Não há moeda de troca. Deus faz o que faz porque quis fazer. E aí a pergunta que diremos, pois, diante dessas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? E interessante que esse texto que nós estamos trabalhando agora, ele tem alguns termos jurídicos aí, e vamos tentar identificá-los aqui. Essa pergunta, né, como eu já disse aqui, ela se remete a Deus à pessoa aqui. E aí ela tem algumas questões jurídicas aqui, vamos a elas. É isso que eu preciso ler aqui. Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Quem fará alguma acusação? Essa é uma palavra que também ela está no mundo jurídico. É uma acusação. Quem pode te acusar diante do juiz agora? Quem fará alguma acusação? A sentença, a decisão jurídica veio dele. Quem que pode no auditório levantar a mão e te acusar de alguma coisa? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. É como se numa sessão solene alguém decidisse levantar a mão e dizer assim: não há motivo de justificá-lo. Eu tenho provas cabais de que ele não merece a tua justificação. Só que quando Paulo diz:
quem pode nos acusar por ser Deus que nos defende? Quando ele coloca a pessoa excelsa de Deus, acaba o argumento do céu, da terra, do inferno. Não há argumento. Deus quis justificar e não há testemunha do inferno, do céu, da terra que pode fazer o contrário. Quem quis justificar é o Deus eterno, o Deus santo, o Deus onipotente. Ele salvou por meio de Jesus e não há meio de desfazer o que ele fez por nós. Um outro termo jurídico aí, quem fará alguma acusação contra nós? Verso 34, quem os condenará? Quem que pode dar uma sentença diferente? Quem que pode colocar as provas na mesa? Porque elas já foram colocadas. E quem colocou as provas na mesa da acusação é o próprio Deus. Quem colocou as provas da nossa perversidade e fragmentação moral é o próprio Deus. Mas como nós não temos condições de pagar, o Verbo se fez carne e foi pendurado no madeiro, e nele foi depositado o seu e o meu pecado, para que pudéssemos ser chamados pela loucura da pregação do Evangelho. Você não poderia se salvar. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu. Foi Jesus que morreu por nós. Há, porém, uma série de observação que nós podemos, ou problematização, nós podemos argumentar que está fora do texto, mas não fora do argumento paulino. Essa defesa santa do Pai, do juiz, aplicada em Cristo que nos salva, ela é para aqueles que receberam o Evangelho. Mas se você não recebeu Jesus, o teu inimigo não é Satanás, a morte, o mundo ou o pecado somente. O seu inimigo é o próprio Deus. A ira de Deus está sobre todo aquele que não tem o Filho. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Dura coisa é não receber a oferta de amor em Jesus. Aquele que não recebe Jesus está debaixo da moral do ser mais santo, do próprio Deus. Não há como você correr da justiça divina. Você precisa escapar da sombra da morte eterna, correndo para a sombra da cruz, onde a ira de Deus ela é aplacada, onde Deus resolveu te perdoar. O homem e a mulher sem Jesus está debaixo da ira de Deus. É isso que Paulo nos explica no capítulo 5. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Sem Jesus você não tem paz com Deus. Sem Jesus você está perdido. Sem Jesus você está debaixo da ira de Deus. Você tem uma dívida moral que não pode pagar. O que Paulo está prometendo aqui, que não pode ser removido, que não pode ser negociado, argumentado, é para aqueles que receberam Jesus como Salvador. Para esses nenhuma condenação há. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo continua o seu argumento e eu leio o verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que paga a sua dívida. Quem condenará? Foi Cristo que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Lembra do contexto? Os irmãos estavam, por conta da tribulação, imaginando que o Evangelho não era suficiente para livrá-los dos perigos da vida que eles estavam vivendo. Muita tribulação. Muita perseguição. Parece que Deus não nos ama. Parece que Deus desistiu de nos amar. Parece que o amontoado de tribulação
nos leva para um canto da vida, para os porões da alma humana, onde Deus nos esqueceu e vai nos deixar mofando ali. Parece que Deus não é por nós. O argumento de Paulo é o contrário. Quem pode anular o que Deus fez? Quem será contra nós? Foi Deus que nos amou pela morte de Cristo. Quem pode anular o amor de Deus? A tribulação. É uma pergunta que ele não coloca a resposta, porque é uma pergunta retórica. A resposta já está na pergunta. Quem poderá nos separar do amor de Deus em Cristo? A tribulação? O texto não escreve, mas é um retumbante não. A tribulação não anula o que Deus fez. A tribulação não pode nos afastar. A tribulação não anula o amor de Deus por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação? Angústia? Irmãos, nós temos nesse pequeno auditório irmãos que estão passando pelo vale da angústia, passando pelo moedor de carne existencial da vida. Irmãos que estão sendo amassados, prensados, como a prensa das azeitonas que produziam o óleo. Irmãos que estão passando por dificuldades financeiras. Irmãos que perderam entes queridos. E a angústia tem tomado a nossa emoção. E nesses momentos é comum, humanamente falando, parece que Deus deixou de nos amar. E Paulo diz, nem a tribulação e nem a angústia. Deus te ama apesar da tua angústia. A tribulação e a angústia, ela não reflete numa nulidade do processo judicial. A tua angústia, ela não diz respeito do que Deus fez na eternidade. A angústia é o gemido daqui, mas em pouco tempo seremos glorificados. O que nos separará do amor de Deus, de Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, a perseguição. Alguns de nós, por conta da perseguição, arrefece, esfria na fé. Mas a perseguição também não pode anular o que Cristo fez. O que Deus fez em Cristo. E o que Ele fez? Nos amou na eternidade. Nos predestinou. Nos chamou. Nos justificou. E nos glorificou. Perseguição não pode anular. Emocionalmente, nós até às vezes concluímos num tirocínio, numa lógica humana. Deus não me ama mais. Mas o João, numa das suas cartas, ele argumenta, se o teu coração te engana, maior é Deus do que o teu coração. Nem o teu coração, nem tua angústia pode anular o que Deus fez na eternidade. Nem a tribulação, nem a angústia, nem perseguição. Fome. Os irmãos não podiam comprar e vender nessa ocasião. Eles tinham que comprar em nome de César. Tinha uma expressão, Kyrios César, César é o Senhor, ou Kyrios Jesus. Então se você expressasse, verbalizasse socialmente, sociologicamente, que César, o rei romano, o imperador romano, ele era Deus, então você poderia comprar e vender livremente. Mas se você dissesse, não, César não é Senhor, Jesus é o Senhor, você estava fadado à condenação da fome. E Paulo diz, nem a fome pode anular o que Deus fez. Nada, 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 nada. Ou a nudez. E aqui pode nos remeter aos jogos nas arenas romanas, em que aqueles que eram condenados por Roma eram jogados nus para lutarem com as feras. A ideia de enfrentar uma fera nu, ele está dizendo, nem a nudez, nem a vergonha de ser lançado nu no jogo romano para divertir o populacho, nem a nudez pode anular o que Deus fez. E se você não está sendo atribulado, angustiado, perseguido, passando fome, nudez, algum perigo, nem esse perigo pode anular o que Deus fez. Ou a espada, por conta da lei romana, a espada romana, contra a moral cristã, em defesa da honra de César, nem a espada do Estado,
nem os que se levantam contra a igreja. O que pode anular o que Deus fez? Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E aí então ele corrobora, ele sustenta o que está dizendo com um dos salmos. E então ele diz, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinado ao matadouro. Como se dissesse, a perseguição e os gemidos não é estranho aos discípulos de Jesus. As dificuldades, os inimigos que se levantam, não é uma coisa que deve nos surpreender. Nós passaremos ainda por muitas dificuldades. Usando a palavra de Paulo em Atos, registrado por Lucas, ele diz, depois de uma surra que ele toma por conta da pregação, ele diz para que se levantassem, se limpassem, e ele diz, porque por muitas tribulações importa a ganhar o reino de Deus. Se você deseja uma vida tranquila e sossegada, viajar para as mansões eternas numa carruagem dourada, num céu de brigadeiro, não é evangelho que você ama, não é evangelho que te traz a salvação, é uma religião construída pela tua vontade. O evangelho, ele é anunciado em meio de perseguição por conta daquele que nos amou. Mas há uma segurança que nada desse mundo pode anular o que Deus fez por nós. Depois do argumento de Salmos, então, o verso 37 diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mais uma vez, é um texto clássico. E você não pode, ao bel prazer, colocar todas as coisas no absoluto egocêntrico, que tanto nos é característico. O que são todas as coisas? Mas em todas essas coisas, quais são as coisas? E eu leio de novo. São essas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. O que pode anular o que Deus fez por nós? Nada, nada. E aí ele termina, esse verso 37, ele diz assim, a ideia de que estamos ganhando uma vitória gloriosa. E quando você olha o enredo, como é que eu posso estar ganhando uma vitória excelsa, gloriosa, se eu estou sendo perseguido, caindo no campo de batalha? Como é que eu estou conquistando uma vitória gloriosa? Como é que eu estou vencendo, se eu estou enfrentando a fome, a morte, a angústia, gemendo? Ora, Paulo, há algum problema aqui? Se as vicissitudes da vida não forem entendidas pelo aspecto da eternidade, o evangelho se torna uma esparrela, como uma religiãozinha fabricada por mente humana. O evangelho é sobremaneira excelente, porque veio da mente de Deus, do plano de Deus, da decisão e propósito de Deus. Foi Deus que nos escolheu santificar por meio da tribulação. Lembra no versos anteriores que ele diz que de um pecador condenado ele nos predestinou para ser conforme Jesus? Qual é o caminho, qual é o procedimento, qual é a didática de Deus para nos transformar de glória em glória? Os gemidos que são produzidos em meio à perseguição, em meio à angústia, à fome, ao enlutamento, em meio ao divórcio, em meio ao problema financeiro. Em tudo isso somos mais que vencedores, estamos ganhando uma vitória excelente, porque o que Cristo fez por nós não pode ser anulado. Verso 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E aí ele conclui a celebração, pois estou convencido que, aí ele vai mostrando em pares, nem a morte nem a vida, se eu viver ou se eu morrer, não anula a predestinação, a justificação, o chamamento,
a glorificação. Se eu estou vivo, o amor de Deus é. Se eu morro, Ele é. O outro par, nem anjos nem demônios. Ou seja, todas as potestades reunidas, se em uníssono gritassem com voz retumbante e dissesse: ele não pode ser salvo. A decisão é de Deus, que diz que está justificado em Cristo. Nem anjos nem demônios podem fazer com que Deus deixe de amar aqueles que Ele amou em Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o que há de vir, nem quaisquer poderes. É como se Paulo dissesse, ele vai argumentando em pares, para não ficar nada de fora. Ele diz assim: autoridade nenhuma, nada pode anular, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele diz, nem altura nem profundidade, como se quisesse englobar alguma coisa que pudesse cair no esquecimento. E ele termina dizendo, verso 39, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus por meio de Jesus. Não é do meu amor para Deus, é do amor dele para mim. Porque o meu amor é esquisito, esquizofrênico. Tem dia que eu acordo amando Deus de sobremaneira, mas tem dia que não acordo muito bem, não. Tem dia que eu como alguma coisa diferente à noite e eu tenho um problema gastrointestinal. Eu não quero amar ninguém. Eu não quero saber de ninguém. O meu amor, ele defasa. O que está seguro é que o amor de Deus por nós, ele não muda. O meu coração pode me enganar, a minha emoção pode me enganar, mas o que Deus decidiu e aplicou em Cristo não pode caducar. As páginas que estão escritas, elas foram escritas com o sangue do Cordeiro, e foram escritas com mão eterna, ela não pode ser apagada, porque aquilo que Deus fez na eternidade, ela será aplicada. A questão é, se você respondeu de forma positiva à loucura da pregação. A questão é, se você já nasceu de novo para o Espírito e as verdades de Deus. A questão é, Deus é por você, se você recebeu o amor de Deus em Cristo Jesus. A questão é, se você nasceu de novo, se você anseia pelo céu, se você anseia pela eternidade, se você se entristece com o pecado, você é um filho de Deus e Deus vai te conduzir às mansões eternas. Agora, se o pecado ele não é um acidente, se você constrói a sua vida no teatro da religião, se a conquista das mansões eternas é por conta daquilo que você deseja produzir no âmbito da sua moral religiosa, você está debaixo da ira de Deus, porque só há um meio de fugir da ira de Deus, só há um meio de Deus ser por nós, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por isso que ele termina dizendo, nada na criação pode anular o amor de Deus por nós. É Ele que nos amou. O capítulo termina sustentado sobre o fundamento inabalável da justificação e nos erguendo à presença de Deus, que nos recolhe com amor inabalável, lugar que nenhuma potestade pode nos arrancar. Que os textos que nós conhecemos de Romanos 8 não sejam apenas textos decorados, como um mantra da pseudo-religião, mas que nós possamos sair daqui convicto nessa noite, que se Deus é por nós, em relação daquilo que Ele fez da eternidade, quem será contra nós? Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios. Deus não te amou em Cristo e desistiu de te amar. Deus te amou na eternidade e te conduzirá de uma forma certa. Portanto, arrependei-vos dos seus pecados, receba o amor de Jesus, receba o perdão de Deus e creia na glorificação. Vamos orar?
Pai, nós te louvamos com alegria indizível, porque quando somos colocados diante das verdades do Evangelho, o primeiro sentimento é de tristeza, não de alegria. De tristeza porque nós somos comparados, aferidos, a partir de um padrão moral que nós não temos. Nós somos levados à exigência de seguir o padrão moral que o Senhor estabeleceu. Nós nos entristecemos porque não temos quilate moral, não temos dignidade para viver de acordo com o padrão que o Senhor estabeleceu. Por isso que quando nós somos convidados a olhar para a cruz e vemos Cristo morto por conta dos nossos pecados, a nossa tristeza se torna em alegria, porque Cristo foi colocado no nosso lugar, e agora o Senhor está ao nosso favor. Agora o padrão da salvação não é a minha moral, não é a minha obra, não é a minha profissão de fé, é o sacrifício de Jesus na cruz, amor imensurável, amor eterno. Nós somos salvos, Pai, porque recebemos aquilo que o Senhor aceitou como sacrifício verdadeiro. E agora podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode fazer o Senhor desistir de nos amar? Nem anjos, nem demônios, nem a nudez, nem a espada, a perseguição, a morte, nada, nem ninguém. O Senhor nos amou e continua nos amando. Derrama, Senhor, em nossos corações duvidosos, derrama da Tua graça, da Tua bondade, do Teu favor e do convencimento do Espírito no coração de cada um, para que estendamos as mãos vazias e recebemos a salvação de graça, e que possamos jubilar de alegria pela salvação que nos é dada. Nos ajuda a viver, Pai, celebrando a vida que temos. Ainda vamos gemer, ainda vamos ser perseguidos, mas a glorificação está certa. Nós estaremos com o Senhor, nós estaremos com o Senhor. Nós oramos agradecidos pela bondade do Evangelho e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.